Em um dia escolar normal, Haruka está sentado sozinho em sua mesa porque ele é um total solitário. Ele está bem ciente de que é um solitário, e na verdade gosta de estar sozinho, já que sua única outra opção seria sair com seus colegas de classe, e ele os odeia completamente. Há vários grupos na turma, incluindo os delinquentes, as garotas populares, os caras da academia e depois as outras pessoas de que ninguém se importa. Haruka não pertence a nenhum desses grupos e ele está bem com isso, já que assim tem muito mais tempo para ler seus livros sem amigos. Mas sua sessão de leitura é interrompida quando uma luz brilhante aparece embaixo dele. Parece que um círculo de invocação está surgindo sobre os estudantes, e por um momento, Haruka ficou animado porque sabe que isso significa que ele vai em uma aventura de Isekai, mas então percebe que tem tido muito tempo de tela para um solitário. E se ele sabe alguma coisa sobre Isekai, isso significa que ele vai se dar mal de alguma forma. Ele não vai se deixar tornar uma vítima antes do lançamento do GTA 6, então enquanto o portal ainda está carregando, ele vai até a porta e tenta sair. Infelizmente, a porta parece estar trancada com magia, então, por mais força que ele use, ele não consegue sair da sala. O portal está quase carregando, então seus colegas começam a desaparecer, sumindo, e como um último esforço para evitar seu destino de outro mundo, Haruka decide rastejar pelos dutos de ventilação do teto para esperar o círculo de invocação. Ele salta e consegue rastejar até o teto da sala de aula, mas justamente quando achou que estava seguro, o círculo de invocação o seguiu pelo teto e ele acabou sendo invocado de qualquer forma. É uma pena que ele não tenha podido ficar na Terra, mas como ele já sabe como essas coisas são, espera que algum tipo de rei gordo ou princesa bonita apareça logo e peça sua ajuda ou algo assim. No entanto, isso não é o que acontece, pois Haruka vê um velho careca agitando os braços freneticamente e entrando em pânico ao vê-lo. Aparentemente, o velho é Deus, e foi ele quem realizou o ritual de invocação e já enviou todos os colegas de classe de Haruka para o outro mundo. Mas como Haruka teve a ideia de se esconder no teto, embora tenha acabado sendo invocado, sua invocação foi atrasada, então Deus precisa enviá-lo rapidamente para o outro mundo antes que se meta em problemas por causa dessa confusão. Ele diz a Haruka que ele receberá habilidades para ajudá-lo no outro mundo, mas como ele está atrasado, todas as boas habilidades já foram escolhidas, restando apenas aquelas que ninguém quis. Para listar alguns, ele tem a opção de escolher habilidades equivalentes ao aldeão do Minecraft, dados de jogo, lentes de contato e um bastão. E para piorar, ele só tem um número limitado de habilidades para escolher. Então Haruka começa a descontar sua raiva em Deus por tê-lo convocado aqui e só ter habilidades inúteis sobrando. Mas Deus sabe que errou, mas não se formou na Universidade de Deus só para ser repreendido por um estudante do ensino médio. Então ele diz a Haruka que ele vai dar todas as habilidades inúteis restantes como pedido de desculpas, mas ele não quer ver sua cara feia por aqui mais. Então ele teletransporta Haruka para o outro mundo imediatamente. É legal que ele possa ter mais habilidades do que o normal, mas isso não adianta muito se ele for jogado na floresta assim que chegar. Ele nunca viveu na floresta antes e não tem suprimentos. Mas então ele nota uma bolsa no chão e descobre que é parte da habilidade do aldeão do Minecraft. E a bolsa permite que ele armazene um número ilimitado de itens em seu inventário. Há também um monte de equipamentos iniciais ali, então pelo menos Haruka não vai fazer isso sem equipamento. Depois de colocar suas coisas, ele decide verificar suas estatísticas, mas graças aos dados de aposta, ele precisa lançar um número para obter estatísticas. Pontos. Ele simplesmente aceita e joga os dados no chão, e como resultado, ele acaba com uma pontuação de M, e não faz ideia do que M significa. Então ele decide colocar todos os pontos M na sua estatística de sorte. Para sua surpresa, quando ele abre a janela de status, sua sorte está totalmente maximizada, fazendo-o desejar ter usado isso em algo melhor. Ele continua analisando suas estatísticas, e para sua surpresa, além de todas as habilidades inúteis, ele realmente adquiriu 2 habilidades únicas também. Porque ele era tão solitário na Terra, ele não poderá formar um grupo neste mundo, mesmo que queira, mas em troca, sua segunda habilidade permite forçar monstros a servi-lo, porque ele não conseguiria fazer amigos de outra forma. Haruka está um pouco desapontado por não ter a chance de fazer um harém para si mesmo, mas é o que é. No momento ele está mais preocupado com o fato de não ver nenhum de seus colegas de classe por perto, e acha isso estranho, já que este é supostamente o local de início. Mas, novamente, ele nunca se importou com eles antes, então por que se importaria agora? Neste momento, ele precisa se concentrar em conseguir suprimentos para poder viver bem aqui na floresta. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer, quando ele mal consegue ver alguma coisa com todas as árvores no caminho. Nesse ritmo, não vai demorar muito para ele encontrar um monstro acidentalmente, e se isso acontecer, ele estaria morto com certeza. Justamente então, Haruka se lembra de que tem uma habilidade de lente de contato, então ele coloca as lentes de contato e de repente consegue ver todos os tipos de informações sobre o ambiente ao seu redor. Acontece que as lentes de contato vêm com uma habilidade de avaliação embutida, e com isso ele consegue atravessar a floresta facilmente e encontrar alguns cogumelos que pode comer sem morrer. Ele decide pegar alguns, e graças à sua bolsa de aldeão, pode levar quantos quiser.
Ele então vai até o rio próximo e usa a bolsa para pegar um pouco de água para beber. Mas uma vez que termina, algo mais chama sua atenção. Então ele volta para a floresta onde encontra uma pequena caverna. Parece interessante demais para ele ignorar. Então Haruka faz uma pequena oração caso haja um monstro ali que o ataque. E depois disso, ele começa a explorar a caverna. Felizmente, parece que não há monstros aqui e este lugar é bastante espaçoso. Então ele decide fazer daqui sua base de operações. Ele tira uma barraca e uma lanterna mágica da sua mochila para montar acampamento. Depois disso, ele acende uma pequena fogueira com sua magia de controle de temperatura para se manter aquecido para a noite. Coincidentemente, usar sua magia de temperatura uma vez lhe permitiu desbloquear um novo fogo, e estar atento aos monstros fez com que ele adquirisse várias habilidades de detecção também. Mas a única habilidade de ataque de Haruka é um bastão, então ele ainda precisa encontrar uma maneira de se defender próprio. Na manhã seguinte, Haruka acorda com um sobressalto, sai nervoso da sua tenda e, para seu alívio, parece que não houve ataques de monstros durante a noite. Sim, está tudo bem. Seguro, tudo graças às propriedades anti-monstro dos itens inúteis de suas habilidades. Mas mesmo que esteja seguro de qualquer dano, isso não significa que ele está a salvo de sua fome. Então ele pega uma frigideira e cozinha alguns dos cogumelos que colheu ontem. E se você está se perguntando onde ele conseguiu a frigideira, ela estava simplesmente ali em sua bolsa de aldeão, junto com um conjunto completo de facas de cozinha e um pouco de carne seca. Até agora, aquela bolsa tem sido a coisa mais útil no arsenal de Haruka. Por isso, ele se pergunta que tipo de moradora a abasteceu antes de ele conseguir. De qualquer forma, agora que ele comeu, ele precisa descobrir o que vai fazer a partir de agora. Então ele sai e faz uma pequena caminhada para pensar. Por enquanto, aquela caverna funcionará bem como uma base de operações, mas Haruka ainda precisa se preocupar em encontrar uma fonte confiável de comida e criar medidas de segurança contra quaisquer monstros que possam tentar atacá-lo neste mundo. Felizmente, com suas lentes de contato, não deve ser muito difícil para ele reunir comida suficiente para durar um tempo, enquanto encontra alguns cogumelos e ervas quase imediatamente. Mas ainda precisa encontrar uma solução para seu problema com monstros. Nesse momento, a habilidade de detecção de Haruka entra em ação e ele percebe algo acontecendo por perto, então decide verificar e fica horrorizado ao perceber que o barulho foi causado por goblins. Isso já seria ruim o suficiente. Era apenas um, mas agora há dois deles, e ambos têm estatísticas de força superiores às dele. Ele se pergunta se conseguirá derrotá-los com sua força atual, e ele contempla fugir. Mas o fato de viver nesta floresta significa que ele eventualmente terá que lutar contra o Goblin se quiser sobreviver, então ele decide resolver isso enquanto ainda tem o elemento surpresa. Com isso dito, ele não tem certeza se sua vara será boa o suficiente para o trabalho por si só. Então ele tenta usar um de seus lixos para envolver a vara com magia para ver se isso faz alguma coisa. Funciona melhor do que ele pensava, então ele sai dos arbustos e ataca um dos goblins. Depois de acertar na cabeça, o goblin fica atordoado e confuso, mas Haruka não para por aí, e continua o máximo possível até que finalmente morra. Isso é um a menos, mas Haruka ainda precisa lidar com o outro. Então, quando ele avança contra ele, ele desvia do ataque. Agora que ele pegou o jeito, Haruka percebe que os ataques do Goblin são bem fáceis de prever, então ele os evita facilmente, e depois começa a bater nele antes de acertá-lo com uma onda de magia. Tendo acabado de vencer sua primeira luta contra Goblins, Haruka pensa que isso é o trabalho do dia e decide voltar para a caverna para poder descansar um pouco, e assim que volta, assa alguns cogumelos para o jantar e dá uma olhada no porrete que saqueou do corpo do Goblin. Pode ter dano alto, mas é pesado e tem curto alcance. Então Haruka decide continuar usando seu bastão por enquanto. Ele então verifica o resto de suas estatísticas, e para sua surpresa, conseguiu subir de nível com a luta que teve hoje. E não só isso, todos os seus status existentes foram dobrados, como resultado. Na manhã seguinte, Haruka acorda e toma café da manhã como de costume, mas ele está começando a ficar cansado de comer apenas cogumelos o tempo todo. Ele realmente gostaria de comer alguma carne aqui fora, mas ele vai ter que aprender a caçar para isso, e antes disso, precisa aprender a se aprimorar primeiro. A primeira coisa que ele quer tentar é a habilidade de fusão mágica que ele adquiriu. Além disso, sua habilidade de avaliação foi melhorada para o nível 2, então ele a usa para ver se algo mudou. Mas a única diferença é que há um ponto de interrogação ao lado de todas as descrições. Haruka claramente nunca jogou videogames antes, pois ela passa um minuto inteiro tentando descobrir o que um ícone de ponto de interrogação poderia significar, e eventualmente ele simplesmente desiste disso. Em vez disso, ele sai para treinar mágica, e ao sair, ele percebe algo no chão, então ele pega achando que pode ser carne, mas acaba sendo outro cogumelo. Pode ser uma ilusão, mas Haruka estava realmente esperando que carne crescesse em árvores neste mundo, e logo percebe que não vai encontrar carne no chão da floresta. Então decide seguir em frente com seu treinamento mágico. Ele ativa sua mana infundida e dá um passo à frente, mas com o impulso físico que recebe, acaba voando pra frente por vários metros. Seu corpo parece muito mais leve do que antes, e com muito pouco esforço, ele pode facilmente se mover pela floresta quase como se estivesse se teleportando. Além disso, sua destreza está muito aprimorada, então ele pode se mover e atacar as coisas com precisão. A primeira coisa que ele faz com sua força aumentada é desafiar dois goblins aleatórios, e ao contrário de ontem, ele consegue derrubar o goblin com um golpe.
Ele está se sentindo muito confiante com sua nova força, então acha que pode lidar com mais goblins, mas quando vê um grupo de 3 goblins, começa a ter dúvidas e lentamente se afasta antes de ser atacado. Ele decide que já trabalhou o suficiente por hoje, e volta para sua caverna para praticar sua magia. Ele continua essa rotina e pratica a luta durante o dia, e à noite, começa a mexer com sua magia para ver o que pode fazer com ela. E aparentemente ele pode fazer mesas de café. Seguindo essa rotina, Haruka consegue eventualmente derrotar um Goblin com um só golpe e criar uma mesa adequada com sua magia de artesanato. Então ele usa para criar um portão para sua caverna para que ele possa sair à noite. E isso significa que ele finalmente pode ir caçar. Ele vai atrás de um coelho porque ainda não experimentou. Então demora bastante, mas quando ele finalmente consegue alcançá-lo e está prestes a começar a cozinhar, ele percebe algo mais próximo. A princípio ele pensa que é um Goblin, mas ao investigar mais, descobre que é algo ainda pior, são os delinquentes da sua turma, e ele realmente não quer ter que lidar com eles, então pretende fugir discretamente na outra direção. Mas quando começa a ir nessa direção, ele percebe... As garotas populares também estão aqui, junto com os caras da academia e os nerds. Ele não acha que os nerds sejam tão ruins, já que ocasionalmente saía com eles na escola, mas ele ainda não quer ter que falar com eles. Finalmente, ele percebe o grupo do conselho estudantil que tem o representante de turma. E enquanto ele pode odiar socializar com as pessoas da sua classe, ele tem que admitir que o representante de turma sempre foi muito legal com ele. Então seria o mínimo que ele poderia fazer para retribuir essa gentileza. Mesmo que seja apenas para dizer olá. Ele considera brevemente se revelar e falar com ela, mas então novamente, ele não quer arruinar a vida solitária que já possui. Como ninguém sabe que ele está aqui, ele tem a chance de estar verdadeiramente sozinho como sempre quis. Não há conversa fiada, não, impostos e ninguém para incomodá-lo. Então ele realmente não quer estragar tudo tendo contato com seus colegas de classe porque eles já são bem irritantes. Por isso, ele oficialmente decide que vai ignorar seus colegas e viver por conta própria para conquistar esse mundo sozinho. Ele então se esconde em um arbusto para se manter escondido enquanto os delinquentes se aproximam, e um deles poderia jurar que ouviu alguém nessa direção, e ele está se aproximando dos arbustos onde Haruka está escondido. Mas ao verificar dentro, tudo o que ele encontra é o coelho, então ele e os outros continuam a andar. Haruka fica aliviado por não terem encontrado ele, mas decide segui-los para descobrir se estão planejando alguma coisa. Ele escuta atentamente enquanto os delinquentes têm uma conversa altamente intelectual sobre o peito da vice-presidente da classe, e Haruka fica desapontado porque achou que aprenderia algo útil deles. Sem leis para impedi-los, Haruka está um pouco preocupado com o que os delinquentes possam fazer às meninas, mas ele tem certeza de que a representante da turma vai interromper o que quer que eles estejam tentando fazer porque ela sempre faz isso. No entanto, Haruka logo ouve os delinquentes falarem sobre usar um espelho chamado Tanaka por sua habilidade para que possam fazer o que quiserem. Os delinquentes então se levantam para voltar ao acampamento, e Haruka percebe que eles não estão com boas intenções, mas ele não consegue se intrometer porque isso exigiria interação social, e ele é totalmente contra isso. Ele volta para sua caverna e começa a grelhar alguns cogumelos, mas então percebe algo que o devasta completamente. Sua habilidade de solitário acabou de subir de nível, significando que até seu quadro de status o reconhece como um solitário. Isso é provavelmente porque ele escolheu evitar seus colegas de classe, mas ainda assim, não é a pior coisa que poderia acontecer. Se for o caso, ele gostaria de subir de nível mais, porque seu nível geral ainda é apenas 3. A principal razão para isso é que ele tem 2 habilidades que não consegue aumentar, suas habilidades de faz tudo e de bobo. Pra ser honesto, ele nem sabe ao certo o que as habilidades fazem. Provavelmente, mestre de nada significa que ele será bom na maioria das coisas que tentar, mas nunca será capaz de se tornar um mestre em nenhum ofício específico, e isso é bastante claro. Mas quanto à habilidade fantoche, a melhor explicação que Haruka consegue pensar é que tem algo a ver com fantoches. Mas ele não tem certeza sobre isso. Ele decide parar de tentar descobrir isso por enquanto e apenas comer seu jantar, mas ainda gostaria de ter um pouco de carne. Haruka encerra o dia e vai para a cama à noite, mas enquanto tenta dormir, ele ouve uma grande confusão do lado de fora e não consegue simplesmente ignorar. Então ele se levanta para descobrir o que está acontecendo. Ao sair de sua caverna, esperava ver os delinquentes aprontando novamente, mas para sua surpresa, eram na verdade os nerds dessa vez. Tempo. Eles estão atualmente lutando com um monte de goblins e parece que estão tendo um pouco de dificuldade, então Haruka considera ajudá-los, mas muda de ideia ao ver as estatísticas deles. Eles têm habilidades muito melhores que as dele, e todos são nível 16, enquanto Haruka ainda está nível... Terceiro, ele acha que eles ficarão bem sem ele, então se vira para ir embora. Mas, antes de sair, ele vê 2 goblins se aproximando furtivamente por trás do grupo, e os nerds já estão tendo dificuldades, então se forem atacados por trás, serão aniquilados com certeza. Haruka ainda está em dúvida sobre se deve ajudá-los ou não, mas então ele se lembra da vez que os nerds compartilharam seu Charizard holográfico com ele e decide que eles valem a pena ser salvos. Ele sai correndo dos arbustos com um galho na mão e derruba facilmente os 2 goblins de uma só vez. Ele então se vira para os nerds e pergunta se estão bem, e os nerds estão bem, mas ficam chocados ao ver Haruka ali. Uma vez que se reacostumaram, os nerds agradecem a Haruka por sua ajuda, mas ele está tendo dificuldade em se comunicar com eles, já que não fala com pessoas de verdade há muito tempo.
Eventualmente, ele os leva todos de volta para sua casa, e os nerds ficam maravilhados com quão agradável é o interior, considerando que é uma caverna. Haruka explica que aprendeu um pouco de magia da terra e artesanato para ajudar com a reforma, mas os nerds ainda acham impressionante que ele fez tudo isso sozinho. Haruka prepara uma bebida para todos e pergunta por que eles estão no meio da floresta tão tarde da noite. Os nerds de repente ficam em silêncio quando o assunto é mencionado e após alguns segundos contam a Haruka que na verdade estão fugindo do resto da turma neste momento. Tudo começou depois que a classe foi transportada para o Isekai, e a princípio todos estavam apenas surpresos com tudo o que aconteceu, mas logo tiveram que encarar a realidade de que estavam presos aqui e começaram a entrar em pânico por causa disso. Alguns estavam mais calmos sobre a situação, como as garotas populares que pareciam mais irritadas do que com medo, os atletas que estavam tentando descobrir o que fazer, mas não sabiam nada sobre Isekai, e os nerds que estavam totalmente no seu elemento. A representante de turma estava tão confusa quanto todos os outros, mas teve o bom senso de perceber que chorar em uma floresta desconhecida é uma boa maneira de atrair predadores indesejados e acabar com todos mortos, então ela tenta fazer com que todos fiquem quietos. No entanto, era tarde demais, pois um grupo de goblins já havia encontrado a classe e a representante da turma não tinha ideia de como lidar com esses monstros, então ela começa a surtar. Todos os outros também estão surtando, até mesmo os delinquentes, mas os nerds sabem que alguém tem que resolver isso, então todos ativam suas habilidades para poder derrotar os goblins. Os marombeiros se juntam para ajudar e logo todos os goblins foram derrotados, mas ainda não é seguro ficar aqui fora. Então a representante da turma chama a atenção de todos e diz que eles devem encontrar um lugar seguro para ficar antes de serem atacados novamente. Um pouco depois, a turma decidiu acampar perto do rio, e os nerds assumiram a responsabilidade de ensinar a todos como sobreviver neste mundo com todo o conhecimento de Isekai que possuíam. As tarefas foram divididas igualmente entre todos os membros da turma, e tudo parecia estar indo bem, até que as garotas populares de repente disseram: não queremos fazer nenhum trabalho. O representante da classe tentou convencê-las de que o trabalho era necessário e que tudo o que precisavam fazer era ajudar a montar as tendas, mas as garotas simplesmente não queriam se incomodar com... E como as garotas populares não estavam fazendo nada, os delinquentes decidiram que seriam preguiçosos também, deixando o representante da turma e os nerds para fazerem todo o trabalho. Além disso, os nerds se esforçaram para lidar com todos os monstros que tentariam atacar o acampamento, e apesar de parecer muito trabalho, eles tinham que fazer isso por si próprios. De volta à Sala Branca, os nerds viram duas habilidades particularmente perturbadoras serem escolhidas. Uma era o feitiço de charme que concede controle sobre as pessoas, e outra preocupante era a habilidade de marionetista, que praticamente faz a mesma coisa. Eles sabiam que um dos delinquentes possuía a habilidade de marionetista, então os nerds queriam subir de nível rapidamente para poder se defender dos delinquentes. No entanto, à noite, os delinquentes saíam e também matavam monstros, mas apenas com o objetivo de subir de nível para poderem usar suas habilidades. E enquanto os nerds os escutavam, eles começaram a falar sobre como transformar as garotas em suas escravas assim que tivessem níveis suficientes para usar suas habilidades. Os nerds perceberam que isso significaria muitos problemas, então foram avisar o representante de turma sobre isso. No entanto, apenas alguns dias depois, os delinquentes tinham subido de nível o suficiente para usar suas habilidades e o representante de turma estava por perto, então eles planejaram fazê-la sua primeira vítima. No entanto, acabaram sendo surpreendidos pelos nerds, e uma vez derrubados, suas habilidades foram seladas para que não pudessem causar qualquer harm. Agora, os delinquentes estão basicamente impotentes, e como era de se esperar, as garotas não reagiram bem quando descobriram sobre o plano que os delinquentes tinham feito, então os delinquentes foram expulsos do acampamento. Isso teria sido o fim, mas os delinquentes eram mesquinhos. Então, mais tarde naquela noite, enquanto os nerds não estavam por perto para batê-los, os delinquentes atacaram o acampamento apenas para bagunçar tudo e acabaram queimando tudo até o chão. Quando não restava mais nada, os delinquentes se retiraram de volta para a floresta, e quando os nerds voltaram ao acampamento, ficaram arrasados ao descobrir que todo o seu trabalho árduo havia sido destruído. Pior ainda, as garotas populares de alguma forma os culparam por toda a destruição e estavam tornando a vida deles muito difícil por antagonizar os delinquentes. O representante da turma defendeu-os e lembrou a todos que os nerds são a única razão pela qual eles têm sobrevivido aqui até agora, e os nerds apreciaram o fato de o representante da turma estar do lado deles, mas eles não podiam passar mais um minuto em um campo cheio de pessoas tão ingratas, por isso todos eles fugiram. Depois de ouvir toda a história, Haruka sente-se muito mal por eles, então ele decide organizar um banquete de cogumelos para eles que... Noite. Ele realmente gostou de passar tempo com outras pessoas pela primeira vez, mas no dia seguinte, os nerds tiveram que partir porque planejavam seguir rio abaixo para encontrar uma vila e começar suas vidas como aventureiros. Eles convidaram Haruka para se juntar a eles porque o consideram um amigo. E embora Haruka também os veja como amigos, ele ainda tem que recusar a oferta deles porque acredita que suas habilidades medíocres só atrasariam os nerds. Com isso dito, ele também está um pouco preocupado com a situação no acampamento da turma, principalmente porque a representante de classe ainda está lá e ela é a única outra pessoa na classe de quem ele gosta. Então ele decide dar uma olhada. No caminho, ele encontra aleatoriamente um kobold, e a coisa o morde bastante, mas, por fim, ele consegue matá-lo e continuar sua jornada. À noite, ele chegou à beira do rio onde o acampamento da turma deveria estar, mas, surpreendentemente, o local está totalmente deserto. Ele supõe que eles devem ter se mudado para outro lugar.
Então usa uma de suas habilidades de detecção para encontrar algumas pegadas e as segue até que finalmente encontra as garotas populares. De todos na classe, Haruka detesta lidar com eles mais, então ele tenta se virar e ir para casa, mas as garotas já começaram a persegui-lo. Haruka não teria dificuldade em ultrapassá-las, mas para de repente quando as ouve dizer a palavra por favor. Em todos os anos que Haruka as conhece, por favor nunca fez parte do vocabulário delas, então algo sério deve ter acontecido para estarem tão desesperadas. Ele decide falar com elas afinal, e a primeira coisa que as garotas fazem é perguntar se ele sabe para onde os nerds foram. Haruka hesita em contar a elas porque acha que só querem gritar com os nerds mais um pouco. Mas, ao contrário, as meninas realmente querem se desculpar com eles. Elas agora percebem quanto os nerds estavam fazendo por elas e sinceramente querem fazer as pazes pelo modo como os trataram. Mas agora os nerds já foram embora há muito tempo, então não há como as meninas alcançá-los. Para começar, eles não conseguem sair da floresta sozinhos e não conseguem se defender dos monstros, então como pretendem encontrar os nerds? Ele pergunta se elas têm determinação para fazer o que for preciso para se desculpar com os nerds, mas as meninas começam a chorar porque sabem que morreriam rapidamente se fossem deixadas na floresta sozinhas. Elas imploram a Haruka que as ensine a sobreviver ali, e ele fica tão surpreso com o pedido repentino que acaba concordando sem pensar. Como resultado, a habilidade de subjugação de Haruka é ativada, e de repente as garotas se tornam suas seguidoras subservientes. Agora tudo o que fazem é olhar para ele sem expressão e derrotar os monstros sempre que Haruka entra em uma luta, e então elas tiram o cristal mágico e o apresentam a ele como filhotes em busca de elogios. Haruka realmente não está feliz com a forma como as coisas estão indo, mas por enquanto ele percebe que uma das garotas tem um pequeno ferimento em sua braço, então ele entrega a ela uma poção de cura que fez para que ela possa se recuperar. No entanto, ela apenas a usa nele. Ele está ficando realmente irritado com o fato de as garotas só fazerem coisas para o benefício dele agora, e está muito preocupado sobre como vai explicar isso à representante de turma se a encontrar. E como se fosse de propósito, a representante de turma justamente estava passando por aquela parte da floresta no momento. Assim que a representante de turma chama a atenção de Haruka, ele entra em pânico porque não sabe o que dizer a ela, e agora que pensa nisso, ele na verdade não sabe qual é o nome dela. Eles estão na mesma turma desde a escola primária e a representante de turma sempre foi gentil com ele, então ele não consegue acreditar que nunca se preocupou em aprender o nome dela. Poucos momentos depois, o resto das meninas da turma aparecem, já que todos, exceto as garotas populares, estão seguindo as ordens da representante de turma. Falando das garotas populares, a representante de turma as nota paradas atrás de Haruka, mas elas parecem estar compartilhando um único neurônio, então a representante de turma pensa que Haruka deve ter feito algo com elas. Ele gostaria de dizer que é inocente, mas a verdade é que, mesmo que não tenha feito de propósito, sua habilidade transformou as meninas em suas servas, e ele não sabe o que fazer a respeito. Ele tenta ao máximo explicar a situação sem se parecer com o vilão, mas nenhuma das garotas realmente acredita nele. Então Haruka desiste de tentar provar sua inocência e se vira para ir embora. Infelizmente, a representante de classe o obriga a ficar enquanto ela verifica Shimazaki para se certificar de que está tudo bem. Infelizmente, um pequeno tremor foi tudo o que bastou para que a subjugação fosse desfeita, então Shimazaki diz à representante de classe que está tudo bem. A representante de turma fica aliviada ao ouvir isso, e Haruka pensa que isso significa que ele pode ir embora agora. Mas a representante de turma ainda quer descobrir como toda essa questão de subjugação aconteceu em primeiro lugar, então ela se recusa a deixar Haruka ir embora ainda. Enquanto as garotas estão conversando, Haruka é deixado sozinho perto de uma árvore, e como ele não tem nada para fazer, ele decide praticar sua magia para poder expandir sua casa quando chegar em casa. Ele começa a tentar descobrir como fazer um porão, mas ele estraga tudo e acidentalmente se enterra no chão até o pescoço. Ele está preso assim até que a representante de classe o encontra, e ela fica chocada ao encontrá-lo enterrado na terra quando ela apenas pediu para ele esperar alguns minutos. Mas o tédio pode fazer um cara fazer coisas loucas. Ela vai até a cabeça de Haruka para puxá-lo e tirá-lo da terra, e uma vez livre, ela se desculpa por não confiar nele, já que Shimazaki disse a ela que ele estava apenas tentando ajudar a todos. Haruka não se lembra de ter dito que ajudaria todos, mas a representante de classe e as outras meninas já estão agradecendo a ele, então ele decide apenas seguir com... Como tudo foi resolvido, ele quer voltar para casa, mas as meninas começam a ficar bravas, porque ele quer deixá-las no meio do nada, sem ajudar em nada. A representante de classe percebe que Haruka acabou de mencionar ter uma casa, então ela pergunta sobre isso. E Haruka explica que, como tinha algum tempo livre, ele meio que construiu uma casa. A representante de classe não consegue acreditar que ele conseguiu construir uma casa inteira sozinho, enquanto eles estão lutando para administrar um acampamento, e as outras garotas também ficam extremamente impressionadas. Então elas chamam uma reunião e começam a conversar entre si. A representante de classe pergunta quantas pessoas a casa de Haruka pode acomodar, e pelo jeito que ele a projetou, caberiam cerca de 200 pessoas, mas ele teria que mover alguns móveis e esvaziar a piscina interna e ir embora. A representante de turma está realmente com inveja de como Haruka está se saindo bem, e por mais que ela deteste incomodá-lo, ela pergunta se ela e as outras garotas podem ficar com ele durante a noite, já que todas estão atualmente sem casa. Haruka surta porque é uma coisa convidar os caras para passar a noite, mas é uma turma inteira de meninas, e ele está tendo dificuldade em se controlar.
Depois de se acalmar, Haruka começa a conduzir todos até sua casa, mas por causa de todo o tempo que passou vagando por esses bosques, Haruka é muito melhor em se locomover. Uma de suas habilidades até lhe dá dicas úteis para mantê-lo na direção certa. Eventualmente, Haruka chega de volta à sua casa com as meninas, e após recuperarem o fôlego, ficam impressionadas com a magnificência da casa de Haruka. Faz tanto tempo desde que eles tiveram um teto sobre suas cabeças ou experimentaram as maravilhas de encanamento interno, então, assim que Haruka menciona que há um banho naquela direção, as meninas começam a correr freneticamente em direção a ele e se despem bem ali na frente de Haruka. Não há como ele aguentar passar uma noite inteira no mesmo quarto com todas elas, então ele monta uma barraca para ficar sozinho e se prepara para dormir. Nesse momento, a representante de turma entra na sua barraca porque havia algo que ela queria conversar com ele. Primeiro, ela agradece por toda a ajuda dele, porque não saberia o que fazer sem ele. Depois que os nerds saíram, os caras da academia também decidiram ir embora, então as meninas ficaram sozinhas. Tem sido difícil, mas agora que tomaram um banho e fizeram uma boa refeição, as meninas estão todas de bom humor novamente. Ainda assim, embora as coisas tenham dado certo eventualmente, a representante de classe sente que falhou como representante porque não conseguiu fazer nada para ajudar a situação da classe sozinha. Haruka acha que está sendo um pouco dura consigo mesma porque, até agora, ela tem sido a que protege as meninas e as mantém unidas. Pode ser verdade, mas a representante da turma diz que elas tiveram sorte porque não encontraram nenhum monstro lá fora, mas se tivessem encontrado, ela estaria impotente para proteger a turma, ao contrário dos nerds. Novamente, Haruka acha que ela não está sendo justa consigo mesma porque os nerds praticamente passaram a vida inteira se preparando para essa situação, então é natural que eles consigam se virar bem. No entanto, para ela, esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de Isekai, então, considerando tudo, ela tem se saído muito bem. Bem, a representante de classe se sente muito melhor depois de ouvi-lo dizer que ela fez um bom trabalho, embora suas conquistas ainda pareçam insignificantes comparadas às de Haruka, que criou um lar funcional em apenas uma semana. Ela lhe deseja boa noite e volta para dentro, mas com tudo o que aconteceu hoje, não há como Haruka conseguir dormir esta noite. No início da manhã seguinte, Haruka acorda e encontra uma das garotas sentada do lado de fora de sua barraca, pedindo-lhe para se levantar porque o café da manhã está pronto. Ele leva um minuto para entender o que está acontecendo, mas quando finalmente percebe, ele se assusta um pouco e diz que na verdade quer dormir um pouco mais. A garota não aceita a resposta dele e se arrasta sobre ele para convencê-lo a sair da cama. Então Haruka desiste e pergunta o que tem para o café da manhã. Ele estava esperando a sopa de cogumelos de sempre com um extra de cogumelos, mas para sua surpresa, o café da manhã hoje é peixe. E ele fica tão animado que acidentalmente dá uma cabeçada na menina. A menina ficou um pouco machucada, mas Haruka não podia se importar menos, porque finalmente vai comer algo além de cogumelos, e ele adora. A representante da turma não entende por que ele está tão empolgado comendo peixe quando mora ao lado do rio o tempo todo. Mas embora isso seja verdade, Haruka simplesmente não é bom em pescar, então nunca conseguiu pegar nenhum. Para as garotas estarem tão acostumadas a comer peixe, elas devem ter um método confiável de pesca, então Haruka pede para ver como elas fazem. A representante de classe concorda e leva Haruka ao rio junto com uma das garotas que tem uma habilidade mágica de raio. E quanto ao modo como ela pega peixe, ela meio que eletrifica a água até que os peixes parem de viver. Haruka está realmente impressionado, então ele implora para que ela faça isso mais uma vez. E embora a garota realmente não queira, ela concorda de qualquer maneira, já que Haruka está ajudando. Ela gera outra bola de raio. Mas antes que pudesse lançá-la no rio, Haruka pega a bola de raio e a sela com sua habilidade de empacotamento. Ele então a joga no rio e consegue pegar alguns peixes também. Mas além disso, ele também adquiriu magia de relâmpago, então não precisará mais da ajuda da garota relâmpago. O representante de classe pergunta o que ele acabou de fazer. Então Haruka explica que ao usar sua habilidade de embalagem em um elemento específico, ele pode ganhar esse tipo de magia. Provavelmente é um efeito causado por uma combinação de suas muitas habilidades, o que é definitivamente útil, mas ele ainda não acha impressionante, já que ainda só tem um monte de habilidades inúteis. Enquanto as outras garotas estão brincando no rio, Haruka senta-se com a representante da turma e pergunta o que ela e as outras garotas planejam fazer depois disso. A representante da turma diz que os detalhes ainda não estão certos. Mas planejam ir para a vila mais próxima para tentar alcançar os nerds. No entanto, vão precisar subir de nível se quiserem sair dessa floresta sozinhas. Então Haruka se oferece para ajudá-las a treinar antes de partirem. Pouco tempo depois, todas as garotas estão reunidas na floresta. E antes de Haruka começar seu acampamento de treinamento, ele diz que gostaria de saber quais são seus níveis atuais. As garotas dizem a ele que seus níveis estão todos acima de 15. E Haruka começa a se sentir deprimido porque ainda está no nível 7 depois de todo esse tempo na floresta. Ele honestamente está começando a duvidar que as garotas precisem da ajuda dele para começar, então decide dar a elas um pequeno teste e as coloca para lutar contra um monte de kobolds para ver como se saem. As meninas acham que isso será moleza, já que os kobolds são apenas nível 6, mas momentos depois todas estão derrotadas. As meninas não faziam ideia de que os kobolds iriam realmente revidar.
Então todas voltam para se reagrupar e pensar em uma nova estratégia. E por algum motivo, a reunião de estratégia está ocorrendo na mágica de Haruka. Barraca, todos conseguem entrar, já que a barraca de Haruka consegue se expandir, mas ele ainda não tem ideia de por que decidiram vir aqui. Depois de um pouco de deliberação, as garotas voltam para fora e estão certas de que não perderão desta vez. Haruka está feliz que elas parecem motivadas, mas honestamente não acha que elas conseguirão vencer desta vez também. Assim que elas saíram, a garota desta manhã se aproxima de Haruka e diz que quer se desculpar pelo seu comportamento Manhã, ela estava se aproximando dele intencionalmente apenas para ver se ele tentaria tirar vantagem da situação se tivesse a chance. Ela admite que não confiava nele no começo, mas ele lhes deu um lugar para ficar, comida para comer, e está até mesmo ajudando-os a aprender a lutar, então ela sente que pode confiar nele, e ela voltará amanhã para acordá-lo com seu café da manhã. Haruka fica feliz que ela confia nele e diz que está ansioso para vê-la amanhã. Embora ele não saiba o nome dela, então vai chamá-la de Menina Peixe. Na manhã seguinte, Haruka fica feliz ao receber um peixe da Fish Girl, mas então ele ouve as outras meninas falando sobre sair para lutar contra kobolds novamente por vingança. Mas antes que possam sair, o representante da turma as chama de volta e diz que precisam treinar primeiro, porque definitivamente vão perder de novo se voltarem para lutar agora. Ela sugere que deveriam praticar lutando contra goblins. Mas quando realmente começam uma luta contra os goblins, não vai bem para as garotas. Apesar dessa derrota, algumas das garotas ainda acham que estão prontas para lutar contra os kobolds, embora várias delas finjam estar doentes para evitar ter que lutar. Mas Haruka não acha que isso vai acabar bem, então ele está preparado para intervir, se necessário. No entanto, para sua surpresa, as meninas realmente aprenderam com seus erros contra os goblins e trabalharam juntas para derrotar os kobolds. A representante da turma os parabeniza pela vitória, e Haruka fica aliviado porque isso significa que as garotas podem se virar sozinhas e não precisarão mais ficar com ele. Ele acredita que finalmente pode voltar à sua vida de solitário, mas a representante da turma se aproxima e agradece por concordar em ir com elas até a aldeia mais próxima. Ele tem certeza de que nunca disse que se juntaria a elas, mas a representante da turma é muito insistente, então ele cede e concorda em ir com ela. Pouco tempo depois, todos têm suas coisas arrumadas e estão prontos para deixar a floresta. Mas Haruka lembra a eles que não sabem o que podem encontrar lá fora, então todos devem ficar em alerta. Ao mesmo tempo, em outra parte da floresta, um dos meninos da turma é visto correndo por sua vida quando comete o erro de se virar e tropeça em uma pedra. Ele agora está encurralado por seu agressor e não tem para onde correr, então acaba sendo estrangulado até a morte no local. A prioridade máxima de Haruka agora é garantir a segurança das meninas, já que os delinquentes certamente virão atrás delas. E para isso, ele precisa tirá-las da floresta. Pouco tempo depois, Haruka encontra um orc gigante e vê isso como uma boa oportunidade para ensinar as garotas a se defenderem corretamente. Então, ele lhes diz para ficarem atrás e observarem como ele lida. Ele avança contra o orc com seu bastão, então o orc levanta seu porrete e tenta esmagá-lo no chão, mas quando olha para baixo, percebe que nosso garoto não está mais lá. Haruka está atualmente escondido atrás de uma árvore, e com a lentidão do orc, ele nunca o atingirá. Mas se Haruka quer revidar, ele precisa pensar em um plano. Ele se lembra de os nerds lhe dizerem que ataques físicos não são eficazes contra orcs, então a aposta mais segura para derrotá-los é usar um monte de magia. Haruka abre sua janela de status para verificar se tem alguma magia utilizável, e ele tem todos os elementos à sua disposição graças à sua habilidade de armazenamento. Mas antes que ele tenha a chance de usar qualquer um deles, o orc encontra seu esconderijo e usa seu porrete para destruir a árvore. Então, Haruka é forçado a desviar dos golpes até que finalmente se cansa e aparece atrás do orc com seu bastão antes de derrubá-lo no chão. Acontece que o orc morreu com isso, e ele não esperava, já que ataques físicos não são feitos para funcionar contra este. As meninas estão chateadas porque não conseguiram aprender nada com ele derrotando o orc em um golpe só. Então, Haruka pede desculpas e diz que usará magia para derrotar o próximo, assim elas poderão aprender. Da próxima vez que Haruka avista um orc cuidando de seus próprios assuntos, ele prepara um feitiço de chama em sua mão e simplesmente o lança casualmente no orc. Quando o feitiço colide com o rosto do orc, o monstro cai e não se levanta novamente. As garotas ficam ainda mais chateadas porque nunca aprenderão a se defender se ele continuar matando tudo instantaneamente. Mais tarde naquela noite, o grupo tem muita carne de bar em mãos, então eles celebram com um churrasco. Embora todos estejam se divertindo, Haruka está nos fundos armando o máximo de armadilhas que pode para que não sejam atacados enquanto eles dormir. Sua tenda também possui propriedades que impedem a detecção por inimigos, então ele acha que ficarão bem. Em seguida, ele quer planejar a rota que seguirão amanhã de manhã, então ativa sua habilidade de mapa e está verificando o caminho à frente quando de repente sua habilidade de percepção o alerta para a presença de alguém por perto, então ele vai para
investigar, ele nota 4 figuras masculinas emergindo da escuridão, então fica preocupado que possam ser os delinquentes a princípio. Mas conforme os caras se aproximam, ele percebe que são apenas os amigos da academia, e fica aliviado, já que não terá que lutar com eles. Ao mesmo tempo, o representante da turma estava procurando por Haruka, e o vê conversando com 4 caras à distância. Mesmo que eles não sejam hostis, Haruka ainda se pergunta o que os rapazes da academia estão fazendo aqui. Ele supõe que eles devem estar atrás das meninas, mas os rapazes negam veementemente e dizem que vieram procurar por Haruka. Ele decide acreditar neles, mas ainda não entende por que estavam se esforçando tanto para evitar as meninas. Os bros explicaram que não podem confiar nas garotas e informam-nos sobre uma habilidade que era ainda pior do que charme e manipulação que os delinquentes queriam usar. Haruka se lembra de ter visto algo sobre uma habilidade de sequestro, e é exatamente a isso que os bros da academia estavam se referindo. Os delinquentes eram muito expressivos sobre todas as coisas que queriam fazer com suas habilidades de controle mental, mas em nenhum momento mencionaram nada sobre a habilidade de sequestrar. Então, isso significa que eles não a tinham. E se os delinquentes não a tinham, e os nerds também não, então isso significa que uma das garotas deve ter a habilidade e está escondendo de todos. Haruka decide mexer um pouco com os caras e diz que ele pode ser o que tem a habilidade de sequestro, mas os caras não parecem tão preocupados. Na verdade, eles parecem aliviados porque sabem que Haruka é tão solitário que nunca procuraria ativamente pessoas para sequestrar suas habilidades. Haruka admite que não tem a habilidade de sequestro, embora tenha uma habilidade de subjugar que pode transformar pessoas em seus pets, mas ele prefere não usar. Enfim, os caras só queriam informá-lo sobre os perigos da habilidade de sequestro, então eles dizem que estão voltando para a floresta para vigiar os delinquentes, já que parecem bastante suspeitos. Antes de irem, pedem para Haruka se desculpar com o representante de classe e o resto das garotas por eles terem saído sem avisar. No dia seguinte, todos se levantam e todas as garotas parecem muito mais animadas do que o normal, então Haruka se afasta porque toda essa energia está drenando-o. Enquanto ele está se afastando, a representante de classe se aproxima por trás e diz que tem algo que quer lhe contar. Ela se mexe nervosamente e está prestes a dizer a Haruka que ela é quem tem a habilidade de sequestro, mas Haruka já sabia disso há muito tempo. Afinal, ele tem uma habilidade de avaliação. A representante de classe fica chocada por ele saber, já que as únicas pessoas que conhecem sua habilidade são os nerds. Ela perguntou por que Haruka não disse nada antes, se ele sabia, e por que ainda escolheu ajudá-la, mas Haruka simplesmente não achou que fosse um grande problema. Ela pergunta se ele não tem medo dela, porque a habilidade de sequestro permite roubar as habilidades de outra pessoa ao matá-la, então qualquer um teria medo disso, mas... Novamente, Haruka não acha que há algo com que se preocupar, os nerds provavelmente também não estavam preocupados com o fato de ela ter a habilidade, já que sabiam sobre isso, e enquanto selaram as habilidades de encanto e marionetista dos delinquentes, deixaram a representante de classe com sua habilidade de sequestro. Isso deve significar que pelo menos confiam que ela não abusará disso, e o mesmo vale para Haruka, porque ele sabe que não há como ela conseguir matar alguém. A representante da classe fica comovida até as lágrimas ao ouvir que Haruka confia tanto nela, e Haruka acha engraçado, já que ela tem chorado muito mais nos últimos dias, mas ela diz que a culpa é dele por ela ter chorado tanto. O grupo continua viajando pela floresta, e depois de terem viajado uma distância considerável, Haruka diz a todos que eles podem fazer uma pausa agora e tirar uma caixa de suco para vender ao... meninas. Infelizmente, nenhuma delas tem dinheiro, então uma das meninas se oferece para pagar de outra forma se ele der a ela um pouco de suco, mas a representante de turma interrompe isso imediatamente, então a menina não recebe suco. Após a curta pausa, o grupo continua se movendo e eles estão adiantados no cronograma, mas ainda vai escurecer antes de chegarem à aldeia, então terão que acampar do lado de fora novamente. Nesse momento, Haruka repara em um rio próximo e pensa que esta é a oportunidade perfeita para tentar algo, então ele pede ao representante da turma para cuidar das outras meninas enquanto ele vai explorar. Ela pergunta se pode ir com ele, mas Haruka quer fazer isso sozinho, então ele acelera antes que ela possa segui-lo. Enquanto corre pela floresta, Haruka ativa sua habilidade de impulso mágico para reforçar seu corpo, e depois lança magia de peso em si mesmo para se tornar mais leve. Com essa combinação, ele é capaz de se mover mais rápido do que nunca, e com força suficiente, acredita que deve ser capaz de voar, então testa sua teoria e salta alto no céu. Parece que está funcionando no início, mas depois ele começa a descer de novo, e antes que perceba, ele já caiu no chão da floresta. Ele quase morreu com a queda, então decide não tentar mais isso e volta para o acampamento. Mas quando a representante da turma vê como ele está gravemente ferido, ela fica muito preocupada e pergunta o que aconteceu. Haruka explica que se lançou bem alto, mas então a gravidade aconteceu e ele meio que caiu e quase morreu. A representante de classe começa a gritar com ele por fazer algo tão estúpido, mas se isso melhora as coisas, Haruka conseguiu avistar algumas frutas enquanto estava no céu, então ele se oferece para fazer algum suco para a representante de classe. Mas a representante de classe não quer, então a garota do suco se aproxima dele e começa a pedir suco de novo. No dia seguinte, todos começam a se mover de novo e as coisas parecem estar indo bem, exceto pela garota que se perdeu e os orcs que eles encontraram.
Mas apesar desses inconvenientes, o grupo ainda conseguiu sair da floresta juntos. Todas as garotas estão eufóricas por finalmente estarem fora da floresta, já que a aldeia não deve estar muito longe agora, mas Haruka está um pouco tenso, pois estão vulneráveis ao ar livre assim. As colinas estão bloqueando sua visão e ele não consegue ver onde está a aldeia, então ele olha em sua janela de status para ver se há alguma habilidade que possa ajudar em sua situação, e para sua surpresa, há uma nova habilidade Airwalk. Ele deve ter conseguido isso de sua tentativa fracassada de voar ontem, então ele tenta e com certeza começa a andar no ar. A representante da classe percebe que Haruka sumiu, então começa a procurá-lo e fica chocada ao vê-lo flutuando no ar. Haruka olha para ela e diz que só quer fazer um reconhecimento para garantir que a estrada à frente seja segura. Ele olha para a distância e as coisas parecem bastante pacíficas a princípio, mas então ele nota um grupo de aldeões sendo atacado por lobos. Ele desce e diz à representante de turma que não viu muito além de algumas pessoas sendo atacadas por lobos. A representante de turma pensa que eles precisam ir ajudá-los, mas só porque estão sendo atacados por monstros não significa que são pessoas boas. Todas as meninas acham que devem se apressar para salvar as pessoas, mas, a essa distância, nenhuma delas chegará a tempo mesmo se correr, e se as pessoas forem bandidos ou algo assim, ele pessoalmente não quer correr riscos que colocariam o grupo em perigo, então sugere que deveriam apenas ignorá-los e continuar indo. Indian. Ele começa a se afastar, mas a representante de classe agarra seu braço e implora para que ele reconsidere. Ela diz que se as pessoas se revelarem bandidos e tentarem atacá-los, ela os enfrentará, mas caso sejam boas pessoas, ela quer salvá-las. Haruka já sabia que a representante de turma estaria determinada a ajudar as pessoas, mesmo que isso a colocasse em perigo, mas como as coisas estão, as garotas ainda são ruins em lutar, e não há muito que possam fazer para ajudar, mesmo que fossem, então Haruka diz que vai lidar com isso sozinho. As pessoas estão muito longe para ele correr até elas, e mesmo se ele tentar a magia de peso de ontem, provavelmente ainda não conseguirá, então decide tentar algo novo. Ele lança o impulso mágico e magia de peso em si mesmo, e como toque final, usa um feitiço de vento poderoso para agir como propulsor. O feitiço é tão poderoso que a representante de classe acaba sendo pega nele, mas Haruka não percebe e dispara direto para os aldeões. Enquanto usa Ewok para se manter no ar, Haruka nota algo puxando sua capa, então ele se vira e fica chocado ao ver Classhwrap agarrada a ele por sua vida. Ela está apavorada e explica que foi sugada pelo feitiço de vento dele, e estão muito alto para ela se soltar neste momento, então vai acompanhando o trajeto. À medida que começam a se aproximar dos aldeões, o representante de classe diz a Haruka para parar, mas nisso ele nunca realmente pensou em uma maneira de parar, então acabam aterrissando no meio da luta entre os aldeões e os lobos. Como resultado, Classhwrap é nocauteada, todos os lobos são instantaneamente mortos e as pessoas ficam completamente incrédulas. Enquanto Classhwrap ainda está inconsciente, o líder do grupo agradece Haruka por salvá-los e se apresenta como Ofter e seu amigo é Gatek. Se Haruka não tivesse aparecido, todo o grupo de Ofter poderia ter sido eliminado, então ele está realmente grato a ele. Haruka pergunta o que eles estão fazendo aqui, então Ofter e Gatek explicam que lobos têm atacado comerciantes nessas planícies. Então o Guilda dos Aventureiros fez um pedido para que os lobos fossem exterminados, e eles acharam que poderiam lidar com isso a princípio, mas rapidamente ficaram sobrecarregados. A carruagem deles foi destruída, então eles terão que carregar tudo de volta para a vila à mão. E como não há muito o que Haruka possa fazer até que o resto das garotas os alcance, ele decide compartilhar alguns dos cogumelos assados que carrega consigo para emergências. Gatek fica surpreso por Haruka compartilhar algo assim com eles, já que são cogumelos de capacidade de vigor, e são extremamente raros porque restauram o vigor de uma pessoa quase imediatamente. O resto das meninas da turma logo aparece e estão animadas para conhecer as damas cavaleiras élficas na festa de Ofter. Então todas se dão bem. Ofter oferece-se para levar todos para a cidade de onde veio. Então, logo o grupo chega à cidade de Omil, e eles estão animados por finalmente estarem de volta à civilização. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.